tem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé, por favor, fique em pé. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai, eu quero louvar o teu nome por tua palavra, Senhor, que foi uma palavra, Pai, escrita pelos apóstolos, por aquelas pessoas que acompanharam os apóstolos, ó Deus. E ela foi, Senhor amado, escrita com o objetivo de chegar até nós, de chegar a todos os povos da terra, Deus. E o próprio Senhor Jesus nos ordenou: ide e pregai. Senhor, que esta palavra que será pregada, Pai, possa servir para nós, Senhor, de direção, possa servir para nós de instrução, possa nos dar, Senhor, aquilo que nós precisamos. Sacia, Pai querido, a nossa alma, sacia a nossa sede de Ti pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é fazendo a escolha correta. Nós, como aquele rapaz que foi buscar, estamos aqui hoje para buscar a presença do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse assim: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali estou eu no meio de vós. Nós estamos em mais de 3 pessoas aqui. Isso significa que, como nós estamos em torno do nome de Jesus, que Jesus Cristo está aqui. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não vi Jesus aqui ainda. O Senhor Jesus disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas que creram. O Jesus ressuscitado, Ele está no meio das pessoas que o buscam. Ele está no meio das pessoas que vão ao seu encontro. Assim como aquele jovem, ele teve uma atitude. Ele não ficou dentro da sua casa, ele não ficou ali na sua vida boa que ele tinha, mas ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que tinha instrução, que tinha conhecimento. Mas preste atenção numa coisa: quanto mais conhecimento você tiver, mais apto para buscar a Deus você está. Talvez você diga assim: pastor, eu também não tenho esse grande conhecimento. Não tem problema, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas pelo grau de escolaridade. Deus não escolhe pessoas pela posição social. Mas entenda algo: é preciso haver uma predisposição interna de buscar o Senhor. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque, preste atenção numa coisa: por mais dificuldade que você esteja passando,
por mais lutas, por mais problemas, isso não pode impedir você de buscar o Senhor. Isso não pode impedir você de estar na presença do Senhor. Porque nós temos hoje até aqui dois exemplos, que é o nosso irmão Ademir, que também sofreu um acidente. Temos ali o nosso irmão Jorge, que sofreu um acidente. Veja o esforço que eles têm que fazer, que eles estão ainda em recuperação para poder estar na igreja. Mas eles fazem esse esforço para quê? Porque eles entendem que buscar a Deus é uma prioridade na nossa vida. Você não pode olhar para você e dizer assim: mas está tudo complicado, como é que eu chego até Deus? Não se preocupe, Deus está perto de você, Deus está junto de você, Deus está próximo de você. Agora a sua intenção tem que ser a intenção de se aproximar de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, elas olham muito para quem está na frente, elas olham para nós que estamos aqui, mas entenda, nós estamos aqui apenas como cooperadores de Cristo, estamos aqui apenas auxiliando Cristo. Quem faz a obra no teu coração é o Espírito Santo, quem faz a obra na tua vida é o Espírito Santo. Eu posso te dizer nessa noite que o primeiro passo nós já demos. Nós saímos da nossa casa na intenção de buscar a presença de Jesus Cristo. Então nós estamos na mesma condição que aquele rapaz estava. Ele chegou diante de Jesus, ele conseguiu estar na presença de Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele era uma pessoa, como nós vamos ver aqui, que tinha recursos materiais. Ele era uma pessoa que tinha condições financeiras. Então, ele já não estava mais buscando uma solução material para a sua vida. Ele não estava buscando uma coisa que ia durar durante a sua vida, não. Ele estava buscando a vida eterna. Irmãos, por mais que nós falemos, ainda existem pessoas que não entendem. Cada um que está aqui é um ser eterno. Você não é uma pessoa que vai terminar quando você descer a sepultura nessa terra, porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Você é um ser eterno. Então você precisa se aproximar de Jesus, entendendo que você vai durar para sempre. A sua vida não terá fim. Este corpo pode ter fim, mas a sua vida não. Você continuará vivo na eternidade. E é isso que moveu a busca daquele rapaz. Ele buscou a Jesus pedindo pela vida eterna. Eu digo a você: aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, diz o Senhor Jesus, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o foco, o principal é o reino de Deus. O principal é o céu. O principal é a vida eterna. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: o principal é a vida eterna. O principal é a vida eterna, primeira pessoa. O principal é a vida eterna, segunda pessoa. O principal é a vida eterna, terceira pessoa. Igreja, o motivo principal é a vida eterna. Isso vem em primeiro lugar. Você não pode negociar a sua salvação. Você não pode vender a sua salvação. Você não pode trocar a sua salvação eterna por nada. Não existe nada nem ninguém que possa te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele descreve fenômenos naturais, chuva, relâmpagos. Ele descreve fenômenos espirituais, anjos, demônios, principados. O apóstolo Paulo descreve fenômenos físicos, como dores, como angústias, como perseguições. Ele descreve sentimentos ruins que nós possamos ter. Ele descreve pessoas que possam se levantar contra nós. E no final ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus. Você não pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu não vou servir a Deus porque a minha situação é essa. Eu não vou servir a Deus por causa daquela mulher. Eu não vou servir a Deus
causa daquele homem. Eu não vou servir mais a Deus por causa daquele pastor. Eu não vou servir mais a Deus por causa do fulano. Eu não vou servir mais a Deus porque aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. Nada disso é desculpa, porque ninguém, nenhuma criatura, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode separar você de Deus. Nada pode tirar Jesus de você, se você realmente está buscando o Senhor Jesus. Irmãos, agora entenda uma coisa: o discurso daquele rapaz era a vida eterna. Agora, será que se confirmou na prática? Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala uma coisa e a prática é outra. Quantas pessoas nós conhecemos que falam uma coisa e depois, na hora da prática, acontece outra? Ele chegou com o discurso certo, ele chegou com a visão correta, mas será que ele vai manter essa visão até o final? Aí o Senhor Jesus disse que não há bom senão um só, que é Deus. E ele disse assim: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Por favor, diga assim comigo: guardar os mandamentos. Irmãos, eu vou explicar uma coisa básica, mas preste atenção. Os mandamentos que Jesus Cristo repetiu, nós temos que guardar. Os mandamentos que Jesus não repetiu não são para nós, é para o povo específico, que é o povo judeu. Existe muita confusão no meio das pessoas em relação a quais mandamentos elas devem guardar, o que elas devem obedecer. E aqui Jesus falou para ele, porque ele perguntou para Jesus: quais mandamentos? E Jesus disse: não matarás. Isso é um mandamento que nós temos que guardar. Não cometerás adultério. Isso é um mandamento que nós temos que guardar. Não furtarás. Não roubarás. É um mandamento que nós temos que guardar. Não dirás falso testemunho. Levantar calúnia contra a pessoa sem prova. Não devemos fazer isso. Honrar o pai e a mãe. Nós devemos honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquilo que você quer, disse Jesus, que os homens façam para você, que as pessoas façam para você, faça pelas pessoas também. Trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Viva conforme você gostaria que as pessoas vivessem com você. Até aqui, meus irmãos, são mandamentos relacionados ao próximo, seja pessoas da nossa família, seja pessoas que nós convivemos no nosso ambiente de trabalho, pessoas que nós convivemos na igreja. Os mandamentos estão em cima de como eu me relaciono com o próximo, de como eu me relaciono com as pessoas que estão ali próximas de mim. Não está falando aqui, meus irmãos, das leis de oferecer sacrifício de animais, não está falando aqui da lei de guardar o sábado, não está falando aqui das leis cerimoniais, está falando das leis de relacionamento, de respeito ao próximo, de respeito à família, de respeito àquele que Deus colocou perto de você, aquela que Deus colocou perto de você. Isso vai desde o ônibus que você pega, quando você está lá no ponto de ônibus, quando você está lá no seu trabalho, quando você está aqui na igreja, em qualquer coisa que você for fazer, você tem que levar em consideração que você precisa fazer o bem, que você precisa ajudar, que você precisa estender a mão para aqueles que estão precisando. O mandamento de Jesus é o amor. O mandamento de Jesus é um relacionamento saudável. O mandamento de Jesus é você viver bem com as pessoas. Isso foi o mandamento de Jesus. Jesus não colocou um monte de leis, um monte de porquês, um monte de pode e não pode. Ele colocou o respeito ao próximo. E aí aquele jovem disse: olha, Senhor, eu tenho feito isso desde muito tempo, desde que eu sou adolescente, eu obedeço tudo, está tudo certo, eu ando certo, eu faço tudo correto. E disse-lhe Jesus, aí ele, o jovem, ele se encheu de si mesmo e disse: tudo isso tenho guardado, me falta ainda alguma coisa? Porque veja bem, ele já estava fazendo o básico, e ele queria uma resposta mais profunda de Jesus, ele queria algo a mais de Jesus. Nós seres humanos somos assim, nós sempre queremos uma resposta melhor, nós sempre queremos uma resposta maior. Às vezes temos muitas dúvidas, temos muitos questionamentos, e assim era aquele rapaz. Ele chegou diante
está faltando alguma coisa? Ainda me falta alguma coisa? Porque eu disse, isso daí eu já faço. Agora, eu sinto que falta alguma coisa para mim. O que está faltando para mim? O que está faltando ainda? Tudo isso eu faço, mas o Senhor tem algo a mais para mim? O Senhor tem algo a mais para a minha vida? E aí Jesus vem, porque muitas vezes nós pensamos que aquilo que Jesus vai falar é o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir tantas coisas, queremos ouvir elogios, queremos ouvir as pessoas chegarem para nós e falarem bem de nós, queremos ouvir que, olha, parabéns, hein? Você é bom mesmo, você é boa mesmo. Talvez ele quisesse ouvir essa resposta, mas não foi a resposta que Jesus deu. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquele rapaz, ele não tinha problema em acreditar na vida eterna, porque ele já chegou acreditando na vida eterna. Só que a proposta de Jesus era a seguinte: abra mão daquilo que você mais ama na terra, abra mão daquilo que você mais gosta, e vem e segue. Venha após mim, viva comigo, caminhe comigo, ande comigo, vamos pela estrada comigo, vamos entrar nas casas comigo, vamos entrar nas aldeias comigo, seja meu discípulo, seja meu seguidor, mas com uma condição: você tem que fazer agora. Vai lá, venda tudo que você tem, abra mão daquilo que você ama, abra mão daquilo que você mais gosta, abra mão daquilo que para você é tudo nesse mundo, que para você sem isso você diz: eu não vivo. Abra mão da sua riqueza. A riqueza aqui era dinheiro, eram propriedades, eram terras, eram coisas materiais. Só que para muitas pessoas a riqueza pode ser outras coisas, porque muitas vezes nós depositamos a nossa vida, a nossa existência, tudo que nós somos, em coisas que são passageiras, em coisas que não vão durar para sempre. Às vezes nós, cheios do nosso orgulho, dizemos: isso eu não faço, aquilo eu não faço, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. E aí aquele jovem estava diante de uma situação difícil. Jesus prometeu para ele algo a mais do que a salvação. Ele prometeu para ele um tesouro nos céus. Mas olha só, é como se fosse o seguinte: é como se Jesus tivesse dito para você assim, ó: vende a fazenda que você tem, venda os animais que você tem, que eu vou te dar animais invisíveis, eu vou te dar uma fazenda invisível, eu vou te dar um boi invisível, uma casa invisível. Será que você faria esse negócio? Será que você trocaria tudo que você tem por algo que não existe? Porque Jesus estava oferecendo para ele o abstrato. Jesus estava oferecendo para ele algo que ele não estava vendo. Porque entenda uma coisa: se você buscar a Jesus querendo fazer uma troca com Jesus, você não vai conseguir ter o resultado que você procura, porque Jesus não faz troca. Ou você se entrega por inteiro, ou pela metade não serve. 90% não serve, 99% não serve. Você precisa se entregar para Jesus por inteiro. Você precisa entregar os seus pensamentos a Jesus. Você precisa entregar os seus sentimentos a Jesus. Você precisa entregar o seu corpo consagrado ao Senhor Jesus. Você precisa colocar a sua vontade, o seu desejo, os seus objetivos, todos em Deus, para que você possa obter o seu resultado. E aí, Jesus disse para ele: você vai ter um tesouro lá na eternidade. Você vai ter tudo multiplicado de volta, não aqui nessa terra. Aqui nessa terra você vai andar comigo, você vai comer o que eu como, você vai viver comigo. E aí, irmãos, quando nós temos que abrir mão de tudo, quando nós temos que abrir mão de convicções, quando nós temos que abrir mão de tudo que nós aprendemos na nossa vida, de tudo que nós desenvolvemos, de todas as nossas certezas. Eu tinha certeza que ia dar isso, eu tinha certeza que ia dar aquilo. E diante de Jesus, todas
não servir. Diante de Jesus passa a não existir. Então, irmãos, muitas pessoas não conseguem abraçar a não existência. Muitas pessoas não conseguem abraçar o invisível, o imponderável, o impalpável, porque são pessoas que elas só conseguem se relacionar com Deus à base da troca. Ela só consegue se relacionar com Deus se ela vê. Ela é o crente Tomé. Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu abraçar, eu só acredito se eu estiver perto. Quantas e quantas pessoas têm buscado ao Senhor, mas não conseguem abrir mão das suas convicções, mas não conseguem abrir mão das suas certezas e acabam se envolvendo e acabam se deixando levar por tudo aquilo que desagrada a Deus, por tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus. Diante desse dilema, a escolha daquele rapaz foi a seguinte: ouvindo essa palavra, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu não estou falando somente de coisas materiais, mas quantas propriedades você possui? Existem pessoas que elas se acham donas das outras. Existem pessoas que elas falam tudo na primeira pessoa: meu, 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 meu. Existem pessoas que se sentem donos de ambientes, donos de situações, e que não querem abrir mão de maneira nenhuma da sua posição, e que não querem abrir mão de maneira nenhuma da sua convicção. Essas propriedades, aquilo que ele achava que ele tinha, ele não conseguia abrir mão das suas propriedades, ele não conseguia abrir mão da sua riqueza, ele não conseguia chegar lá e vender tudo e dar o dinheiro para os pobres. Presta atenção, Jesus não pediu dinheiro para ele, Jesus não pediu dinheiro para o seu ministério. Jesus falou: venda e dá para os pobres, dá para quem não vai poder te dar de volta. Entrega não é para você vender e colocar no banco seguro, não. Vende e dá aos pobres, ou seja, pessoas que vão consumir rapidamente aquele dinheiro e ele não vai voltar mais. Será que eu estou disposto para seguir a Jesus em abrir mão daquilo que eu acho que eu tenho, daquilo que eu acho que eu sou? E tem muitas pessoas, irmãos, que elas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes elas acham que nós estamos falando que a pessoa vai ter que vender e entregar o dinheiro para a igreja. Muitas pessoas estão assustadas e elas não conseguem servir a Deus. Por quê? Porque elas acham que toda a mensagem vai levar a uma contribuição financeira. Presta atenção no que eu vou te falar. Essa palavra aqui não é igual Jesus falou. Jesus mandou ele vender e dar para os pobres. Ele não mandou dar para o templo, ele não mandou dar para a religião, ele não mandou dar para o próprio Jesus, não pediu para ele. Ele disse: dá para os pobres. Isso significa, irmãos, que Jesus queria testar a fé daquele jovem, queria ver se ele estava disposto a segui-lo. Nós temos muitas propriedades, e não estou falando de coisas apenas materiais, mas convicções, sofismas, ideias fixas, coisas que nós dizemos: aqui eu não saio, eu não deixo isso, eu não largo, eu vou fincar meu pé, eu vou brigar. Aí a pessoa se distancia de Jesus. Sabe por quê? Porque a pessoa quer fincar uma bandeira e dizer: olha, aqui eu vou ser assim e eu não vou mudar, eu não vou sair dessa situação. Por quê? Ele não queria mudar, ele não queria abandonar tudo que ele tinha para seguir a Jesus, ele não queria deixar aquilo que ele tinha, e ele foi embora. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Em outra passagem aqui, ele diz assim: olha, é difícil aqueles que têm riquezas, aqueles que possuem riquezas, encontrar o reino de Deus. Por que riquezas? Porque a pessoa, ela é apegada à terra, ela é apegada ao carro, ela é apegada à casa, ela é apegada às coisas materiais, e ela não consegue servir a Deus, porque ela vive preocupada com as coisas materiais, ela vive preocupada: ah, meu Deus, o que vai acontecer agora? Aí o que vai ser? A Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi isso que Jesus falou. Isso daí, olha, as suas fazendas, as suas propriedades, elas te dão muita preocupação. Você fica
ele enxerga a mulher como propriedade, ela enxerga o homem como uma propriedade, e ele não vive para Deus, ele vive para a sua propriedade. O Senhor está falando claramente: abra mão, para de pensar nas suas propriedades. Mas para você parar de pensar, no caso do jovem rico, ele tinha que vender, ele tinha que abrir mão. Irmãos, seria tão fácil nós abrirmos mão das nossas propriedades. Seria o seguinte: você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e deixa o resto que vai ser acrescentado. O Senhor Jesus, ele pediu isso para aquele jovem: deixa ser o primeiro na tua vida, deixa ocupar o primeiro lugar na tua vida, abre mão de todas as suas preocupações, abre mão de todas as suas propriedades intelectuais, abra mão de todos os seus desejos, de todas as suas convicções. Existem pessoas, irmãos, que elas vivem para sufocar o outro, elas vivem em função do outro, porque elas não têm uma vida própria, elas não conseguem abrir mão. Ele não conseguia abrir mão dos empregados dele, ele não conseguia abrir mão da fortuna dele, ele não conseguia abrir mão daquilo que ele achava que ele tinha conquistado. Irmãos, o abrir mão aqui não significa você chegar lá agora e vender tudo que você tem, não é isso. O abrir mão é você dizer assim: Senhor, a partir de hoje, tudo que eu tenho é teu, e o primeiro lugar é do Senhor. Eu não vou trocar o Senhor por nada, eu não vou abrir mão de buscar a Deus, de servir a Deus, por nenhuma convicção, por nenhuma barganha, por nenhuma troca que eu venha a receber. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Naquela época, irmãos, acreditava-se que quem seria salvo eram os ricos, como nos dias de hoje. Em muitas propagandas de TV, muitos programas evangélicos, as pessoas mostram uma mentira. Elas falam o seguinte: que o servo de Deus, ele tem que ter propriedades da terra, que o servo de Deus, ele tem que ser uma pessoa bem sucedida diante dos homens. A pessoa pode ser bem sucedida ou não, mas isso não marca quem serve e quem não serve a Deus. Porque quem serve a Deus na sua consciência, no seu interior, com as suas atitudes. Se Deus te der muito, glória a Deus. Se Deus te der pouco, glória a Deus também. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Você serve a Deus na perspectiva de que Ele é o Senhor e você é o servo. E diante dessa situação aqui, aquele homem não queria abrir mão do controle das coisas. Ele não queria. Olha, para você seguir a Jesus, você tem que entregar o controle nas mãos de Jesus. Você já viu como é que é no sofá da sua casa? Cada um quer ficar com o controle na mão. Você coloca o controle aqui, você dá uma piscada, alguém pegou o controle. Aí você olha e já está lá na mão de outra pessoa. Ele já está assim. Aí o outro: cadê o controle? Todo mundo quer ter o controle, todo mundo quer escolher. O que você? Eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. Aí o que acontece? Normalmente hoje em dia nas casas tem uma televisão em cada cômodo, uma televisão na cozinha, uma televisão na copa, uma televisão no banheiro, outra televisão na sala, outra televisão, todo lugar tem televisão. Por quê? Porque cada um tem o seu pedaço, porque cada um quer ter o controle. Olha o que Jesus está falando: me dá o controle da sua televisão. Jesus, ele senta assim, ó, lá no seu sofá e fala: me dá o controle da sua televisão. Você fala: ah, Senhor, ah não, Senhor, agora não, só mais um pouquinho, deixa só 45 minutos eu te dou o controle. 45 minutos. Não, mas eu quero o controle agora. Não, Senhor, é isso, meus irmãos, não é nada fora do padrão, é como se fosse isso, um exemplo simples. O Senhor está falando: me dá aqui o seu controle, deixa eu controlar para você, deixa eu dizer o que você precisa, deixa eu fazer o que você precisa. Hoje o Senhor continua pedindo a mesma coisa: deixa eu ser o controle da sua vida, deixa eu estar à frente da sua vida, deixa eu te instruir, deixa eu te mostrar a verdade. Eles achavam que os ricos é que iam ser salvos, e que aquelas pessoas que eram pobres iam para o inferno. E eles tomaram um susto, dizendo: como é que é, Senhor? Quer dizer que os ricos vão ter dificuldade para entrar na vida eterna? Jesus disse sim. Por quê? Não quer dizer, irmão, que é somente a pessoa rica, não. É a pessoa que é apegada a bens materiais. Tem pessoa que é capaz de matar por causa de uma enxada. Tem pessoas que
assim: olha, eu quero ter o controle total. Eu não aceito ser contrariado. Eu não aceito ter alguém que venha me dizer o que eu devo fazer. Então, eles entenderam que Jesus estava falando das pessoas que são apegadas às coisas materiais, das pessoas que não abrem mão das suas convicções, que não abrem mão das suas riquezas da terra. Elas não querem servir a Deus porque Deus é abstrato, Deus é espírito, Deus é invisível. Elas querem servir uma coisa visível, uma coisa palpável. E Jesus disse assim: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mesmo aquelas pessoas, irmãos, que estão como esse jovem, apegados às coisas materiais, mesmo essas pessoas que acham que para ela vencer a vida, ela tem que ser maior do que o outro, ela tem que ser melhor do que o outro, mesmo essa pessoa, o Senhor está falando que Ele pode bater na porta dessa pessoa, e se essa pessoa abrir, o Senhor entrará na casa dessa pessoa, ceará com essa pessoa, vai ficar ali dentro da casa com ela, vai haver comunhão entre ela e Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos é abrir o coração. Aí os apóstolos disseram assim, Pedro tomando a palavra disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Qual é a recompensa de quem abre mão das suas convicções, de quem abre mão das suas propriedades, de quem abre mão daquilo que ela acha que é dela, em função daquilo que é eterno? Ele diz assim, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus falou assim, para vocês, meus apóstolos, meus discípulos, eu vou dar aquilo que aquele rapaz não quis. Eu vou dar o direito a vocês de sentarem em tronos. Eu vou dar o direito de vocês reinarem. Porque se você serve a Deus aqui, lá no céu, a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo em glória. Irmãos, o céu é um lugar onde você vai ter uma função. O Senhor vai dar uma função para você no reino. Você vai funcionar como uma espécie de um embaixador, de um governador, de um presidente de Estado, de um ministro de Estado. Você vai ter uma função diante do Senhor, e nós reinaremos com Cristo em glória. Nós teremos funções definidas por Deus, porque nós servimos a Deus aqui, porque nós nos dedicamos a Deus aqui. É como eu falei no início da palavra, você tem que ter a sua visão da eternidade. É como se nós estivéssemos só no estágio, é como se nós estivéssemos aqui só aprendendo, porque vai chegar o momento da nossa contratação definitiva, onde o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha o que o Senhor Jesus expandiu para mim e para vocês: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Faça uma avaliação pessoal. Do que você já abriu mão por Jesus? Do que você já abriu mão para você permanecer firme com Jesus? Do que você já abriu mão para você dizer: Senhor, eu estou contigo e eu não vou largar o Senhor, eu vou permanecer com o Senhor. Eu estou falando, irmão, de vida diária. Eu estou falando de você servindo a Deus, como já disse no início, em todos os lugares onde você vai. Porque muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é importante, daquilo que às vezes outras pessoas acham importante para nós. Nós temos que abrir mão e dizer: Senhor, eu prefiro ficar com a tua palavra, eu prefiro ficar com a tua instrução, eu prefiro ficar com o teu querer. E você vai estar garantido, se você tem aberto mão de situações, se você tem aberto mão de bens, talvez de coisas que você falaria assim: olha, se fosse pelo meio errado, eu estaria mais longe, mas eu estou no meio certo, porque eu quero agradar a Deus. Talvez você pudesse ter feito outras escolhas da sua vida. Talvez você pudesse agora estar em outro lugar,
toda lágrima, lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá tristeza, lá no céu não haverá morte, porque o Senhor, a vida eterna, já vai ser nossa. É para isso que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus na visão da eternidade. Eu sou um ser eterno, eu vou morar com o Senhor na eternidade. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui por um momento. Eu não tenho nada aqui, não tem nada meu aqui, nada, não tem herança nenhuma minha aqui, nada. A única coisa que eu sou um caminhante, porque eu estou indo atrás de Jesus. Eu ouvi Jesus dizer: vem e segue-me, e eu segui a Jesus. E você está seguindo a Jesus? Você está servindo a Jesus? Você está indo após Jesus? Você tem se dedicado a Jesus? Você tem colocado a sua vida no altar de Jesus? Olha o que ele diz: muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui ninguém sabe a ordem de quem é maior, quem é menor, quem tem mais, quem tem menos. No meu cálculo, eu acredito na visão de Jesus Cristo, que aquelas pessoas que nós achamos que vão receber pouquinho no céu, são aquelas que acabarão recebendo muito mais, porque nós não vemos a obra dela na terra. Nós enxergamos talvez ela como um pobre coitado, uma pobre coitada, um desprezado, uma desprezada, uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não tem vontade. Mas entenda algo da parte de Deus: o Senhor vê diferente. O Senhor vai olhar se você está seguindo os princípios dele, ainda que ninguém olhe, ainda que eu como pastor não veja, ainda que a liderança não veja, ainda que os irmãos não vejam, ainda que as irmãs não vejam, mas eu digo: Deus vê, Jesus vê, porque você não está seguindo a mim, você está seguindo a Jesus, você está servindo a Jesus, e é Ele que tem que ver a sua fidelidade, é Ele que tem que ver você ir após Ele. De quantas propriedades você abriu mão por Jesus? De quantas filosofias você abriu mão por Jesus? De quantas convicções você abriu mão por Jesus? Irmãos, tem uma canção que eu aprendi com um grupo missionário de mulheres, é muito assim, tocante. Ela diz assim: ó, Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. É algo extraordinário. Quem recebeu Jesus, quem tem Jesus, quem caminha com Jesus, quem vive para Jesus, quem se dedica a Jesus, quem está com Jesus, é totalmente diferente de quem não está. Por quê? Porque quem está com Jesus sabe o preço que é estar com Jesus, sabe o que ele tem que abrir mão, sabe o que às vezes ele tem que rejeitar, sabe às vezes o que ele tem que dizer não, o que ele tem que lutar contra si mesmo, o que ele tem que lutar contra as pessoas ao seu redor que apontam o dedo, que dizem que não. Mas a convicção interna é muito maior, porque Jesus mora dentro de você. Não vire as costas para Jesus, irmão. Não volta para casa como aquele homem voltou. Volte para casa hoje transformado. Volte para casa hoje, irmão, transformado. Volte para casa hoje com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Volte para casa hoje com algo a mais de Deus para você. Volte para casa hoje alimentado da palavra. Volte para casa hoje cheio de louvores a Deus. Volte para casa hoje bendizendo a Deus e entendendo que você encontrou Jesus atrás dessas palavras, atrás de cada louvor, atrás de cada adoração. O Senhor está no meio de nós. Abrace Jesus, fique com Jesus, faça diferente, diga: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu vou abrir mão sim, Senhor, porque eu prefiro o Senhor. O Senhor é o meu maior tesouro. O Senhor é aquilo que eu preciso receber. Por favor, feche os seus olhos agora. Coloque as duas mãos, se você puder, na altura do seu coração e reflita por um minuto. O que é que eu estou passando? Senhor, Tu sabes, ó Deus,
onde nós estamos. Se nós estamos no caminho, se nós estamos próximos, ó Deus, do Senhor, como aquele jovem, que de repente, Senhor, ao ver que tinha muitas propriedades, ao ver que ele tinha muita coisa, ele não quis. Ele preferiu escolher as suas propriedades do que caminhar com o Senhor Jesus. Ah, Pai, Ele estava tão perto, como nós estamos tão perto. Mas o que eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, é o milagre do novo nascimento, é o milagre da mudança, é o milagre da transformação, é o milagre que o Senhor opera dentro de nós, é o milagre que nós precisamos, ó Deus. Pai, eu te peço, faz uma obra no meu coração, faz uma obra na minha vida, Senhor. Muda, Senhor, a minha forma de pensar, muda, Senhor, a minha forma de agir, que eu possa, Senhor, te servir de verdade. Vai orando a Deus agora, coloca a sua vida no altar de Deus.